Jesus, quando chegou a Cafarnaum, recebeu ele uma grande multidão que já tinha ouvido falar das histórias dele, que já tinha ouvido falar dos milagres que ele fez, tanto entre os povos ali de Cafarnaum, quanto entre outros povos de outras cidades. E esses homens curiosos, chamados pela curiosidade, foram para tocar em Jesus, para ver se ele fazia alguma mágica. Homens cheios de crendice, mas somente uma ali expressou uma fé verdadeira. E eis que dentre toda essa multidão que esperava Jesus, chegou um homem chamado Jairo, que era um príncipe da sinagoga, que era mestre da sinagoga judaica, ele quem dirigia os ritos judaicos lá na sinagoga, ele quem administrava, era um dos que administrava o curso cerimonial ali dentro da sinagoga, um homem versado nas escrituras, um homem conhecedor da lei mosaica, um homem que, segundo a teologia dele, não poderia enxergar Jesus como filho de Deus, como sendo a essência de Deus na terra, mas ouviu dizer que esse tal de Jesus estava fazendo coisas grandiosas, curando doentes, expulsando demônios. E ele não quis discutir teologia mais, se Jesus é Deus ou não é Deus. Ele estava aflito por uma coisa que estava angustiando o coração dele, e era justamente a saúde da filha dele. A filha dele que estava muito doente. E ele não quis saber de teologia. Ele foi buscar o socorro. E esse Jairo chegou perante Jesus e se colocou de joelhos perante Jesus. E rogava-lhe, pedia, implorava-lhe para que esse Jesus isse até a casa dele, de Jairo, e entrasse em sua casa. E ele explicou o porquê. Era porque ele tinha uma única filha de quase 12 anos. E essa menina estava à beira da morte por causa de uma doença, por causa de alguma enfermidade. E dizia-se que esse Jesus cura os doentes. Pois então Jairo foi atrás desse Jesus, porque ele queria que sua filha fosse curada. E Jesus consentiu em ir com ele. E foi Jesus com ele indo à casa de Jairo, e a multidão curiosa, a multidão cheia de crendices, cheia de superstição, ficava tocando Jesus, ficava querendo encostar em Jesus, apertando ele, esperando encontrar alguma mágica, algum sinal, alguma coisa de especial nele, com o toque. Mas todos ali tocavam cheios de curiosidade, xeretas, curiosos, mas somente uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não deveria nem estar ali no meio, porque no livro de Levíticos fala que a mulher, no período que ela está com o seu fluxo de sangue, ela é impura. Essa mulher ali no meio deles, sofrendo de um fluxo de sangue, cuja qual durava 12 anos já, e ela já havia gastado muito dinheiro com médicos, tudo que ela tinha já foi com tratamentos e nenhum resolveu. Talvez, aqui não fala qual é a crença dessa mulher, mas talvez ela já deve ter clamado a Deus para que esse fluxo de sangue fosse interrompido, que essa doença fosse curada, e nenhum resolveu. Nenhuma das suas preces parece que foram ouvidas. Mas aqui diante de Jesus, ela viu Jesus, tinha uma multidão na frente dela, ela era impura para estar ali no meio daquela multidão, ela era mulher, cuja qual não tinha tanto valor naquela época, estava no meio de um monte de homem sujo, num empurra-empurra, um bando de gente curiosa, um bando de Zé Povinho querendo tocar Jesus para ver mágica acontecer. Ela foi entrando no meio daquela multidão, provavelmente empurrando aqui, empurrando ali, passando aqui, desviando ali, até chegar a Jesus. Quando chegou diante dele, ela se agacha e toca na orla do seu manto, toca na orla das vestes de Jesus, do vestido de Jesus, e logo que ela tocou em Jesus com fé, porque ela cria que Jesus tinha capacidade para curar ela, nenhum médico resolveu. Todas as sentenças que deram para ela é de que não tinha jeito. Há 12 anos ela estava com o mesmo problema. Quantas noites ela dormiu com esse problema? Quantas noites ela dormiu com esse sofrimento? Quantas noites ela dormiu pensando, meu Deus, isso não vai resolver nunca, isso não vai mudar nunca? E aqui ela estava correndo atrás de Jesus com uma multidão curiosa. Muitos foram chamados pela curiosidade, mas essa mulher foi a única que foi escolhida por causa da fé. E ela tocou a orla do manto de Jesus, a ponta das vestes de Jesus.
E no momento que ela tocou, o sangue dela cessou. A menstruação de 12 anos cessou. O fluxo de sangue parou imediatamente. E Jesus questiona aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Porque alguém me tocou de forma diferente. Não é uma pessoa curiosa, alguém me tocou com fé, como se eu fosse o último socorro, a única esperança, a única salvação, a única solução. Alguém me tocou com fé. E Pedro, abismado com aquela questão de Jesus, todos ali em volta de Jesus, meio perplexos com essa pergunta, negando: não, eu não toquei, achando que Jesus iria dar uma bronca. Pedro questionou a Jesus: mestre, a multidão inteira está te apertando, a multidão inteira está te cercando, está te oprimindo, está te tocando. Como que o Senhor dizes quem é que me tocou? E Jesus respondeu a Pedro: alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou porque eu bem sei, eu bem conheci que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu um milagre. Alguém me tocou com fé e algo aconteceu para essa pessoa. E vendo isso, a mulher viu que não podia se ocultar, se esconder. Ela se aproximou-se de Jesus tremendo e se colocou de joelhos perante ele e declarou diante de todo o povo que estava ali em volta a causa pela qual ela havia tocado Jesus. Então ela chegou e falou: Senhor, eu toquei o Senhor porque eu estava 12 anos com fluxo de sangue e eu já tinha gastado tudo que eu tinha com médicos e nada resolveu. Mas eu creio que se eu pelo menos tocasse nas vestes do Senhor, ainda que não fosse no Senhor, se eu tocasse pelo menos na sua veste, eu seria curada. Eu seria curada. E Jesus, vendo essa história dela e ela testemunhando que ficou curada ali naquele exato momento, Jesus respondeu a ela: minha filha, tenha bom ânimo, se anime, alegre-se, exulte-se de alegria, minha filha. Olha o carinho que Jesus trata essa mulher. A tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou, vá em paz. Porque muitos aqui me tocam por curiosidade. Você me tocou crendo que eu sou o que sou. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé, essa mulher adentrou diante de Deus, que era ali Deus em forma de homem, Jesus, chegou diante do trono da graça dele e recebeu a misericórdia, a compaixão e o milagre que ela tanto buscava. E quem viu isso acontecer? Jairo. O homem que estava com a sua filha doente à beira da morte estava ali lado a lado com ele, com Jesus. Jairo viu o milagre ao vivo. Quão bem-aventurado foi Jairo ao ver esse milagre acontecendo ao vivo. Antes ele ouvia das coisas que Jesus falava. Dessa vez ele viu acontecendo ali perante ele. Talvez ele tenha estranhado no início aquela multidão empurrando aqui, empurrando ali, parecendo até um povo fanático, doido. Pessoas totalmente curiosas, mas sem fé. Mas ele viu uma mulher com fé, que foi, tocou e foi curada. Jairo viu aquele milagre acontecendo. A fé dele deve ter, imagino eu, presumo eu, porque isso aconteceria comigo se eu visse um milagre assim, frente a frente. A fé de Jairo deve ter se incendiado toda. A esperança dele deve ter se enchido completamente. De modo que ele pensou: se ele curou essa mulher, ele pode curar minha filha. Se ele curou essa mulher que estava há 12 anos com essa doença e não cessava, ele pode curar minha filha que está em casa doente. Ele é poderoso o suficiente para fazer curar. E a fé de Jairo se incendiou, o ânimo dele cresceu. E ele falou: minha filha vai ficar bem. Minha filha vai ficar bem. Mas nesse exato momento, quando a gente recebe um sinal de Deus, quando a gente recebe uma confirmação de Deus, quando acontece algo na nossa vida que nos deixa cheios de ânimo, de alegria, cheios de felicidade, a ponto da gente elevar os olhos aos céus e somente agradecer a Deus pela maravilha que nos aconteceu. Quando a gente vê coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida, provenientes de Deus, vem uma notícia dos infernos, e essa notícia muitas vezes quem traz é um amigo, é um parente, é um conhecido. Às vezes essa pessoa que traz essa notícia pra gente traz na intenção de nos derrubar, outras não traz na intenção de nos derrubar, apenas traz na intenção de nos informar, mas essa notícia vem como uma flecha que fura o nosso peito e nos derruba de vez. E foi o que aconteceu com Jairo, que depois de ver
esse milagre acontecendo diante dos teus olhos. No versículo 49 diz que estando ele, Jesus, ainda falando para essa mulher: filha, tua fé te salvou, vai em paz, porque você não está mais doente. Enquanto Jesus falava isso, chegou um dos amigos de Jairo, chegou um dos servos de Jairo, um dos conhecidos de Jairo naquele local e falou assim: Jairo, não incomodes mais a Jesus, não incomodes mais ele, porque sua filha não está mais doente, Jairo, a tua filha morreu. Jairo, se antes tinha jeito, agora não tem mais. Porque Jesus era poderoso para curar, pensava Jairo, mas ele não imaginava que Jesus poderia colocar a mão nas profundezas da morte e tirar alguém que já havia morrido de lá, de dentro do mundo dos mortos. Jairo cria que Jesus poderia curar a filha dele. Quando ele viu o milagre acontecendo com a mulher do fluxo de sangue, ele creu que Jesus poderia curar a filha dele. Mas os amigos de Jairo vieram e deram uma notícia péssima para Jairo, falando o seguinte: olha, Jairo, não dá mais. Sua filha não precisa mais de uma cura, porque ela já morreu. E isso acontece conosco sempre. A gente tem o costume de achar que Deus está limitado às circunstâncias terrenas, de modo que a gente clama para que Deus faça alguma coisa, aí vem uma notícia tremenda, cuja qual piora a situação, e a gente fala: não dá mais jeito. Agora não tem mais como Deus resolver, agora não tem como mais Deus agir. A gente sempre acha que as notícias ruins que chegam ou os problemas que acontecem inabilitam a mão de Deus. E Jairo, que subiu com a fé lá em cima ao ver o milagre, desceu com a fé lá embaixo ao receber a notícia que a filha dele estava morta. Ele cria na cura, mas ele não cria na ressurreição. Era algo que ele imaginou: isso nem esse homem que diz ser de Deus pode fazer. Isso é algo que nem ele pode resolver. E muitas vezes a gente pensa assim. Muitas vezes a gente acha isso, que há limites para a mão de Deus. Poxa, antes até tinha jeito Deus resolver, mas agora não tem como Deus fazer nada. É como os inimigos de Davi que olhavam para Davi e falavam: dessa vez para você nem Deus tem solução. Mas a mão de Deus, ela não está presa às circunstâncias terrenas. Não há nada que limite a ação de Deus. E Jesus, vendo o desânimo de Jairo, quando ouviu essa informação dos amigos dele, Jesus, vendo o incômodo de Jairo, que viu um milagre ali frente a frente, se animou, veio a notícia, se abalou de novo. Vendo Jesus, a fé de Jairo começando a diminuir e a perecer. E Jesus, entendendo que Jairo, como um humano, é limitado nesse tipo de situação, ele olhou fixamente para Jairo e disse: Jairo, não tema, somente crê, e a sua filha será salva. Jairo, não tema, somente tenha fé, e a sua filha será salva. Jairo, não temas, creia que eu sou o que sou. Jairo, não temas, somente acredite que eu posso fazer muito mais do que você imaginou que eu iria fazer. E essas palavras, elas poderiam ser ditas para Abraão, quando Deus falou que ia dar um filho a ele, e ele de repente, depois de tanto tempo, se viu velho e falou: puxa, será que eu vou conseguir ter filho mesmo? Eu imagino Deus chegando para Abraão, um Jesus frente a frente com Abraão ali, falando: Abraão, não tema, somente creia, porque não há limite para mim. Eu sei que você envelheceu muito, mas não há limite para o meu agir. Ou Deus falando para Elias, que num dia estava derrubando, fazendo descer bolas de fogo do céu, no outro estava dentro da caverna com medo de ser morto. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim: Elias, não temas, somente creia. Que com a aprovação ou desaprovação de Jezabel, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, eu estou contigo e eu faço muito mais além daquilo que você presumiu que eu poderia fazer. Eu imagino Jesus falando essa mesma coisa para o Moisés e para o povo hebreu, que depois de ver tantas coisas acontecendo para que Faraó libertasse eles do Egito, deixasse eles saírem do Egito, protegidos por uma nuvem do sol e sendo aquecidos por uma coluna de fogo quando estava frio, eles olham para trás, param diante do Mar Vermelho, olham para trás, vê aquelas carruagens de Faraó vindo atacar o povo hebreu.
E eles imaginando que agora Deus não dá mais jeito. Eu imagino Jesus falando para Moisés e para o povo hebreu: não temas, somente creia que o mesmo Deus que tirou você do Egito é o Deus que abre o mar. O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que se revela no deserto. O mesmo Deus da caverna é o Deus do alto do monte. O mesmo Deus que te visita no vale é o Deus que te visita no pico do monte Sinai, do monte Hermon, do monte Horebe, do monte Moriá. Jairo, não tema, somente creia. Nunca pense que o seu problema não tem mais solução diante das mãos de Deus. Somente creia, porque Ele é Deus para fazer mais do que você imaginou que Ele poderia fazer. Ele é Deus para fazer além daquilo que você imaginou que Ele poderia fazer. Não há limites para a capacidade dEle. Surge um problema, surge outro problema, e surge outro problema, e notícias ruins. Não tema, somente creia. E a mão dEle vai te salvar, porque Ele é Deus. E não tem problema, limitação, circunstância que impeça a mão dele de agir. E com essa frase de Jesus para Jairo: não temas, Jairo. Não temas, Jairo. Não temas, Jairo. Não temas, somente crê. Com essa frase, eles foram até a casa de Jairo e tinha uma multidão lá totalmente curiosa, pessoas interesseiras querendo ver a dor do irmão, urubus do sentimento alheio. Jesus não deixou ninguém entrar dentro da casa, tirou todo mundo de lá de dentro, entrou com ele somente Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e Jesus, vendo aquela comoção, ele disse para eles: pessoal, vamos parar de chorar, porque a menina ela não está morta, mas ela somente está dormindo. E aqueles que ouviram Jesus falando isso, começaram a rir de Jesus, achando que ele era um doido. Pô, esse cara é maluco, a menina morreu, por que ele está falando que ela está só dormindo? E Jesus tocou, pegou a mão da menina e tocou e disse para ela: Talita cumi, que significa menina, levanta. Menina, levanta. E aquilo que estava morto vivificou-se. O que não era passou a ser. O que estava no mundo dos mortos voltou a ter vida. Tudo por causa da ordem de Jesus, o Cristo. E a morte da menina, que era para Jairo um problema irresolúvel, nas mãos de Jesus se tornou o maior instrumento para glorificar a Deus. E Jesus veio e mostrou para Jairo, para a mãe da filha de Jairo e para a própria filha de Jairo, mostrou para os discípulos que estavam ali presentes e posteriormente mostrou para Marta, Maria, Lázaro e para aquele povo que estava ali perante eles que Jesus, o Filho do Homem, tem autoridade até mesmo sobre a morte. Onde está o teu poder, ó morte? Cadê o teu aguilhão? Tu não pudestes impedir o agir de Deus aqui na terra. E se nem a morte é limite para o agir de Deus, você acha mesmo que o seu problema, que a circunstância terrena que você está passando é limite para o agir de Deus? Isso não quer dizer que ele vai servir você como um garçom e fazer exatamente aquilo que você queira, mas tenha ânimo e creia que ele vai fazer além daquilo que você espera, além daquilo que você imagina e além daquilo que você precisa. E ao dar essa ordem, o espírito da menina voltou ao corpo dela. E aquela que estava morta ganhou vida. E ela logo se levantou. Apoiada nas mãos de Jesus, eu imagino aquela menina se levantando. E Jesus mandou que lhe dessem algo de comer. E seus pais ficaram inteiramente maravilhados. Jairo cria que sua filha poderia ser curada, mas ele nem imaginava que ela poderia ser ressuscitada pela ordem do Filho do Homem. A filha de Jairo não faleceu por causa da culpa de ninguém, nem da demora de Jesus, nem da multidão que atrapalhava Jesus a andar, nem da mulher de fluxo de sangue que interrompeu a caminhada dos dois. O que aconteceu com essa criança, e para que todos aqueles que ali presentes estavam, e para aqueles que leem e creem, compreendam que nem a morte interrompe o agir de Deus. Na vida de Jairo, da filha de Jairo, na vida de Lázaro, da família de Lázaro, na vida de todos aqueles que viveram naquela época e na vida de todos aqueles que vivem hoje. Então não tema, somente crê.